A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje com você que é uma coisa hoje muito natural, as pessoas olhar para a vida do ímpio e fazer um comparativo. Olha, o fulano ele não serve a Deus, mas prospera. O fulano ele não vai na igreja, mas tudo parece que dá certo para ele, porém para mim eu estou sempre na luta, estou sempre na guerra, eu estou sempre assim na misericórdia, entendeu? Então eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 13, que fala sobre a diferença entre o justo e o perverso. Então hoje você vai entender qual a diferença, né? O que acontece na vida do ímpio, o que acontece na vida do justo. Vamos lá. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem a impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja bem, essa palavra aqui ela é muito bem clara. Veja bem, quando uma pessoa não está servindo a Deus, ela se porta no mundo, né, de uma forma assim, sem compromisso algum com nada. Ela diz que teme a Deus, diz que ama a Deus, porém as suas obras mostram justamente o contrário. Porque o próprio Satanás ele cega o entendimento da pessoa para que a luz do Evangelho ela não resplandeça, né, para ela. Então ela fica com seus olhos espirituais obscurecidos para as coisas de Deus. Então ela tem somente uma palavra. Olha, eu temo a Deus e eu amo a Deus. Eu creio em Deus. Então, essas coisas no mundo espiritual não tem muito valor. O que tem valor é quando a gente se posiciona diante de Deus e exerce a nossa fé. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos para receber aquilo que Deus ele tem como revelação para a nossa vida. Para cada pessoa, Deus ele age de uma maneira diferente. Até porque nós somos seres humanos diferentes um do outro. Nós não somos iguais, nós não temos um temperamento igual. Até mesmo uma pessoa que é gêmea idêntica, ela não tem o mesmo temperamento da outra. Então o modo de Deus ele tratar com uma pessoa é um, do outro gêmeo é outro. Então Deus ele age na vida de cada um peculiarmente. Às vezes uma palavra da Bíblia, ela se encaixa muito bem na minha vida, porém na vida de outra pessoa não vai se encaixar tão bem. Devido àquilo que Deus ele quer falar naquele momento conosco. Então, quando nós vivemos no mundo, nós não temos essas revelações fresquinhas do céu. A gente não tem uma palavra específica para a nossa vida porque os nossos olhos espirituais estão encobertos para entender aquilo que Deus está fazendo. Então, muitas vezes, o ímpio lá fora, tecnicamente, ele tem uma vida feliz, né? Porque quando ele sente a necessidade, ele recorre à bebida, ele recorre à droga,
né? Ele recorre ao dinheiro que ele ganhou e vai gastar o dinheiro que ele ganhou com viagens, com isso, com aquilo. Então, ele tem a sua maneira de... É uma válvula de escape que ele tem, né? Nós que servimos a Deus, muitas vezes nós temos até o dinheiro para viajar, mas o nosso comprometimento com as coisas de Deus não nos deixa a gente fazê-lo, muitas vezes. Muitas vezes até errado, a gente até vai com muita sede ao pote, porque a gente deveria também separar um tempo para a gente descansar, né? Repor as energias, né? E voltar com mais potência, né? Muitas vezes nós não fazemos isso, não é muitas vezes por falta de dinheiro, mas muitas vezes realmente falta de ser um pouco descomprometido. Às vezes a gente é muito focado naquilo que Deus ele tem pra gente, né? Então a gente às vezes não procura nem ficar saindo muito, divertindo muito, a gente fica mais focado na oração, na leitura da palavra, né? Na nossa vida espiritual, né? E muitas vezes a gente não consegue curtir um pouco do que o mundo, entre aspas, né? O mundo físico, né? Como uma praia, etc., tem para nos oferecer. Muitas vezes a gente não desfruta disso, né? A gente se resguarda para ter uma vida espiritual melhor. E a pessoa do mundo, muitas vezes, ela não tem tudo isso. Ela vai pegar o dinheiro dela, ela vai gastar o dinheiro dela, ela vai comer no melhor restaurante, ela vai fazer, né? Ela vai ter uma válvula de escape. E muitas vezes a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente fala assim, poxa, eles não servem a Deus e levam uma vida boa, né? Nós temos que entender que tudo tem uma consequência. Se você levar a sua vida desleixadamente, não que você não possa ir num bom restaurante, não que você não possa ir na praia, não que você não possa tirar uns dias de férias e descansar e aproveitar a beleza que Deus ele deixou aí no mundo para a gente aproveitar, né? Não aproveitar tudo isso. Nós devemos fazer isso também, mas não com a mesma intensidade que o ímpio. E muitas vezes nós que servimos a Deus, a gente olha para a vida do ímpio e fala, puxa vida, deveria, a vida dele está tudo bem, a minha que eu estou servindo a Deus, buscando a Deus, parece que as coisas não fluem. É porque flui de uma forma diferente. O nosso modo de ganhar dinheiro é diferente. O nosso modo de prosperar é diferente. Quando eu falo em prosperidade, eu não falo apenas em dinheiro e em bens materiais. A palavra prosperidade, ela é muito ampla. Ela segue de paz interior, alegria, comunhão, né? É muito mais complexo do que somente falar em dinheiro. Quando você fala em riquezas materiais, é uma coisa assim bem restrita. Às vezes a pessoa ela tem dinheiro, ela tem bens, mas não tem paz, não tem alegria, não tem comunhão no lar, né? É adúltero, é adúltera, não valoriza casamento, não valoriza relacionamento, enfim, é uma série de fatores. Então isso não é prosperidade, isso é apenas riqueza financeira, né? Somente isso. Então, quando nós olhamos na vida do ímpio e você vê riqueza financeira, não significa prosperidade. Então, existe uma grande diferença entre prosperidade e riqueza financeira. Ok? Então, Deus ele acha isso uma palavra dura para ele aqui, no texto que nós lemos. Nós acharmos que o ímpio ele vive uma vida melhor que a nossa, como na realidade não vive. Não significa que todo mundo que tem riqueza é ímpio. Às vezes a pessoa serve a Deus. Às vezes a pessoa ela tem uma vida próspera. Você olha casamento estruturado, vida estruturada, comunhão, tem bons relacionamentos com as pessoas, né? Tem paz, tem alegria, né? Então não significa que todo mundo que é rico é ímpio, ok? Né? Mas muitas vezes nós olhamos de fora, né? Eu falo nós, evangélicos. Muitas vezes olha de fora, a gente julga uma determinada situação. Olha, ele é ímpio, né? Por ele ter riqueza. E não, na realidade não é nada disso.
às vezes a pessoa é uma pessoa próspera e não rica. Então essa é a diferença. E quando nós fazemos essa comparação, né, olhando para a vida do ímpio, achando que a vida do ímpio é melhor do que a nossa, nós agredimos o Senhor. Porque nós estamos falando para o Senhor assim: olha, eu estou largando tudo para te servir. Existe uma falsa humildade quando a pessoa ela se coloca na posição de pobrezinho, né? Eu sou evangélico agora, eu tenho que ser pobrezinho, eu tenho que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Então é bom que você entenda isso. Tem ricos que, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas ricas que são totalmente humildes, pessoas totalmente humildes. Então humildade não tem nada a ver com riqueza. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes a pessoa ela tem bens, mas ela trata bem aquele que não tem. Ela trata com humildade. Então isso é humildade, né? Pobreza é pobreza. Você não está bem financeiramente, é pobreza, ok? Então, o que nós temos que fazer? Entender que Deus, quando ele se manifesta através de Jesus trazendo a salvação, ele trouxe consigo não somente a salvação da alma, mas ele trouxe a prosperidade. Dentro dessa palavra prosperidade tem paz, alegria, comunhão, alegria e também uma vida financeira abastada. Tá? Então, pobreza não tem nada a ver com salvação. Salvação, Deus, ele deu a prosperidade para todo filho de Deus. Então a gente tem que tomar posse. É uma falsa humildade quando você se contenta a não estudar, a não ter um bom emprego, a não se posicionar na sua vida financeira, né? Achando que está agradando a Deus. Isso é uma grande mentira. Porque Deus ele quer que você seja vencedor em todas as coisas. A Bíblia diz que ele nos faz assentar entre os príncipes do nosso povo. Ou seja, entre as pessoas ricas do nosso povo. Ele nos honra com isso. Então você dentro do seu trabalho, você tem que ser um dos melhores. Você tem que ser aquele braço direito do seu patrão que é muito bem pago por isso. Porque você se posicionou, e você que está ali orando pela empresa dele, para a empresa dele crescer, para ser próspero, para ele prosperar, e ele automaticamente, querendo ou não, ele vai abençoar você. Porque se você está fazendo a coisa certa, Deus ele vai agir na vida dele, no coração dele, vai amolecer o coração dele para ele te abençoar. Ok? Então, veja bem, humildade não tem nada a ver com pobreza, são duas coisas completamente diferentes, tá? E quando Deus ele deu a salvação para o ser humano através de Jesus, ele proveu a prosperidade. Então nós somos muito melhor do que aquele rico soberbo, nós somos muito melhor do que aquele rico ímpio. Por quê? Nós vamos ter a riqueza, né? Mas com prosperidade em tudo. Então Deus ele vai nos honrar e nos colocar entre os príncipes do seu povo. Quando nós não entendemos isso, nós levamos uma vida pobre aqui na terra, financeiramente, e muitas vezes também não adquirimos a prosperidade, a alegria, a paz, né? Ser honrado. A gente não vai conseguir isso se a gente não entender o princípio. Então Deus ele se ofende quando a gente compara a nossa vida, né, que teria que ser uma vida de prosperidade completa, com a vida do ímpio, que tem apenas dinheiro. Tem rico que é tão pobre que tem apenas dinheiro. Nós somos tão ricos que muitas vezes ficamos pobres, porque muitos acreditam que ser pobre é ser humilde, e Deus ele se contenta com os humildes. Temos que entender o que é humildade. Porque eu conheço muitas pessoas ricas que são totalmente humildes, né? Conversam com você numa entonação de voz abaixo da sua. Escolhe as palavras para falar com você, com muito respeito, com muito cuidado. Então,
nós temos que entender que ser rico não é sinônimo de servir ao diabo. E ser cristão, aceitar Jesus como Salvador, não é sinônimo de pobreza. Nós temos que ser abençoados em todas as coisas. Então, se eu não entender o que é prosperidade, eu nunca vou poder chegar em Deus e falar: Deus, eu estou te servindo. Por que não acontece nada? Deus, ele vai falar com você: você não está se posicionando na sua vida financeira. Você não está se posicionando, não está tomando posse daquilo que eu tenho para você completo. Então, ter a salvação é uma prefiguração do que você vai viver na eternidade. Se lá na eternidade eu vou andar em ruas de ouro, eu vou andar numa cidade que tem o muro de pedras preciosas, por que eu tenho que levar uma vida miserável aqui na terra? Eu tenho que levar uma vida próspera, porque aqui é uma prefiguração do que vai ser na eternidade. Tem pessoas que dizem assim: a minha vida aqui na terra é um inferno, porque é uma prefiguração do que você vai viver, porque você não é salvo. A pessoa que não é salvo não tem paz. A vida aqui se torna um inferno, porque ela não tem paz. Então é uma prefiguração do que ela vai viver na eternidade, se ela não se converter, logicamente. Então, tem pessoas que dizem: olha, inútil é servir a Deus. É inútil. É inútil a gente estar na igreja se consagrando, orando, jejuando, separando a nossa vida. Para que tudo isso? Se o ímpio ele tem tudo e eu não tenho nada. Você não entendeu ainda a prosperidade de Deus para a tua vida. E você atinge Deus com essas palavras quando você murmura. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, ou seja, aqueles que têm o narizinho empinado, aqueles que pisam nas pessoas, aqueles que se acham bambambam, a gente reputa eles como felizes, como na verdade não são. Na verdade, quando tudo se apaga, quando a multidão vai embora, eles entram ali no quarto deles para dormir, não conseguem dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar ali tarja preta para poder ter uma noite de sono. Mas o justo, o sono do justo é diferente. Você deita e dorme porque você sabe que o Senhor ele está na tua vida. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É o que você muitas vezes pensa. É que o cristão muitas vezes pensa. E é isso que o diabo ele mostra para você. O diabo ele é especialista em pregar para você. Ele fica na sua mente o tempo todo martelando, jogando setas na sua mente. Olha, o fulano ali, ó, prospera, olha lá, ó, olha o carrão dele. Olha lá, ele é soberbo, olha como que ele prospera. Olha o ímpio lá como prospera. E você cai nessas armadilhas de Satanás. Como que eu devo combater essas setas? A Bíblia diz lá em Efésios 6, né, que o capacete da salvação. Ou seja, se eu tenho o capacete da salvação na minha mente, blindando a minha mente, Satanás ele não vai conseguir bater com essas flechas, com esses dardos. Ele não vai conseguir atingir a sua vida. Porque você está resguardado pela palavra de Deus. Ou seja, você tem ali a prosperidade de Deus. Independente de muitas vezes o dinheiro parece que vai acabar, quando você pensa que você está morrendo afogado, vem Deus e pinga uma gotinha ali daquela água santa sobre a tua vida e você volta a prosperar. Na hora que você pensa que você vai passar necessidade, Deus ele vem com providência na tua vida. Então, servir a Deus é isso. Servir a Deus é muitas vezes você não ter nada e de repente você tem tudo. De repente você vê tudo indo de água abaixo, mas depois Deus ele vem e age.
porque Ele quer te ensinar algo. Eu me lembro que quando eu comecei a servir a Deus, eu ainda tenho um carro não muito novo, mas é um carro velho também, mas na época era bem pior. Na época era um Fiat 147 que tinha 148 problemas. Era uma luta, né, para fazer aquele carro ele andar. Carro a álcool, tinha que ficar meia hora esquentando para poder sair do lugar. E eu, que esse tamanhozão meu aqui, não cabia dentro do carro quase. Mas Deus, Ele vai agindo na sua vida de uma forma para que você venha prosperar. Então, se posicione na sua vida. Não olhe para o ímpio. Não olhe para o soberbo. Porque Deus, Ele tem algo forte para a tua vida. Deus, Ele tem algo sobrenatural para você. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Satanás, ele é especialista em pregar o caos para você. Ele é especialista em te mostrar a circunstância negativa. Mas Deus, através da sua palavra, Ele te orienta a você viver o Evangelho. Viver a palavra que Ele deixou para você viver, para te alimentar, para te curar, para te limpar. Então deixe o Senhor Ele entrar na tua vida de uma forma sobrenatural. Deixe Ele agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Fique debaixo da unção que Deus Ele te colocou. Não estribe o seu entendimento, não desvie o seu pensamento nem para a direita nem para a esquerda. Seja rigoroso com você, porque tudo gira em torno de você e a solução está dentro de você, porque você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus em você. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o Espírito de Deus em nós. O que nós precisamos é deixar esse Espírito ele florescer. Ele sair do sono, do esquecimento e se voltar para o Senhor. E se voltar para aquele que o criou. Tome uma decisão hoje. Deixe o Senhor agir na sua vida de uma forma sobrenatural. A unção será dobrada. O poder na sua vida será dobrado. Você já teve experiências com o Senhor. Você já foi curado. Tudo na vida cristã, no mundo espiritual, ele é transferível. Você que já recebeu uma cura espiritual que Deus ele fez, você tem o poder de curar. Você sabia disso? Você sabia que você que tem os dons do Espírito Santo, esse dom é transferível? Você pode transferir para outra pessoa, você pode ministrar sobre outra pessoa e ela também recebeu o que você tem? Você sabia que quando você recebe uma unção para curar alguma coisa no teu corpo físico, você passa a ter autoridade espiritual para ministrar cura sobre outras pessoas? Você sabia disso? Então, o que Deus ele faz é completo. Deus ele não faz nada pela metade. Tudo ele faz com propósito. Se você teve a experiência da salvação, você é salvo, você pode ministrar salvação a outras pessoas, mesmo você não sabendo pregar. Você pode orar por uma pessoa e essa pessoa ter o nome dela escrito no livro da vida, porque você é um salvo. Você tem autoridade espiritual para isso. Você teve a sua experiência. Você sabia disso? Então eu estou aqui para desmentir as coisas que o diabo fala e aquilo que ele mostra através de suas pregações na sua mente. Satanás ele diz que você não será curado. E eu te digo que você já foi curado. E se você já foi curado, você pode ministrar cura em outras pessoas. Então o negócio é muito mais amplo do que você imagina. Porque o poder de Deus ele não se move de uma maneira aleatória. Ele não se move sem propósito. Quando nós recebemos a cura, está registrado isso na nossa alma.
que nós recebemos a cura de Deus, que Deus ele nos curou, que Deus ele nos libertou, que Deus ele nos transformou. Quando nós recebemos os dons do Espírito Santo, isso fica marcado no nosso espírito. Está marcado em nós, que nós recebemos. E se eu recebi, eu posso transferir para outras pessoas. É um conceito transferível. Tudo é transferível. Se a minha alma é salva, eu também posso salvar outras pessoas. Então, essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para você. Diferente do que o diabo ele prega. A tudo aquilo que o diabo faz é limitado. O que Deus faz não. O que Deus faz não é limitado. Você pode até orar para um morto ressuscitar. Porque Deus, ele te deu a unção é sua. O poder é seu, o dom é seu. Tudo que Deus ele deu, ele não é menino. Você pode até se desviar por um tempo da igreja, o dom vai estar lá, porque Deus ele não é menino para ir lá e tirar uma coisa que ele deu. Pode ficar adormecido dentro de você, mas está lá. E pasme você, tem pessoas que vão para o inferno tendo os dons que Deus ele deu. Tendo a unção de cura, tendo a unção de libertação e tudo mais. E vai para o inferno. Porque não entendeu o propósito. Porque não entendeu a grandeza do chamado. Não entendeu a grandeza daquilo que Deus ele faz. E Satanás ele está aí para te enganar. Ele está aí para agir na sua mente de uma forma que venha a aprisionar a sua vida. Então, não se iluda não. Antigamente, Satanás ele incorporava nas pessoas e dava um trabalhão e tal, e toda vez ele tomava pau, ele tinha que ir embora. Ele tinha que ser humilhado, toda vez. Só que hoje ele mudou a estratégia dele. Você sabe que até o diabo muda. A tecnologia muda, Satanás também muda. Ele age em várias áreas hoje, com inteligência. Porque Satanás é inteligente. Não pense você que Satanás ele é bobo. Ele é limitado. Ele pode ir até onde Deus ele permitir. Porque ele não tem dons sobrenatural. Ele não tem nada. Além, um crente consagrado, ele é muito mais forte que Satanás. Porque Satanás é obrigado a obedecer a ele. Se tiver incorporado, tem que sair. Se ele ganhou oferenda para ele destruir a vida de uma pessoa, se um crente fiel se posicionar e orar contra e falar não, está quebrado isso em nome de Jesus, vai estar quebrado. Então o crente fiel é muito mais poderoso, entre aspas, do que Satanás. Então, entenda você, o diabo, ele não consegue agir na vida de uma pessoa que tem o capacete da salvação, protegendo e blindando a sua mente. Satanás, ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ok? Ele age na mente e domina. A possessão nada mais é do que um domínio na mente, que acaba governando o corpo. Nada mais é que isso. Mas quando a pessoa ela se posiciona, Satanás ele não pode. A Bíblia diz assim, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então essa aqui é a verdade. A verdade está na palavra. A verdade está naquilo que Deus ele diz. Não está naquilo que Satanás ele faz. Ou ele mostra. Ok? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seu lar, a sua família, tudo quanto te pertence. Que a prosperidade de Deus esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus.